Você confiaria o controle do diabetes tipo 2 a uma cirurgia? Ou isso ainda soa absurdo demais para você? Essa reação de estranhamento é mais comum do que parece, porque por muito tempo fomos condicionados a acreditar que o diabetes tipo 2 é tratado apenas com remédios, insulina e restrições alimentares cada vez mais severas. Quando alguém menciona cirurgia nesse contexto, a primeira resposta costuma ser negação, medo ou desconfiança. Mas essa quebra de crença é exatamente o ponto onde essa conversa precisa começar. Porque o diabetes tipo 2 não é apenas um problema de açúcar alto no sangue, ele é uma doença metabólica complexa, progressiva e profundamente ligada à resistência à insulina, aos hormônios intestinais e ao funcionamento do organismo como um todo. Quando entendemos isso, a ideia de uma abordagem cirúrgica deixa de parecer extrema e passa a ser, no mínimo, questionável no bom sentido. Questionável no sentido de provocar reflexão, curiosidade e busca por informação real. Não estamos falando de milagre, nem de solução fácil, mas de ciência aplicada ao metabolismo humano. Se essa pergunta inicial já mexeu com algo aí dentro, guarde isso. No final deste trecho, eu quero que você escreva nos comentários exatamente o que sentiu. Isso parece loucura. Nunca ouvi falar disso. Ou faz sentido quando penso no metabolismo. Escolha uma dessas frases ou escreva com suas próprias palavras, porque essa troca é essencial para seguirmos aprofundando esse tema juntos. Para entender por que hoje se fala em cirurgia no tratamento do diabetes tipo 2, é indispensável compreender o que essa doença realmente é. Diabetes tipo 2 não é simplesmente açúcar alto no sangue, como muita gente ainda acredita. Esse é apenas o sinal mais visível de um problema muito mais profundo e silencioso que acontece no metabolismo ao longo de anos. Antes da glicemia subir, antes do diagnóstico e muito antes dos medicamentos entrarem em cena, o corpo já está dando sinais de que algo não funciona bem na forma como a insulina age. A insulina é um hormônio fundamental para a vida. Ela permite que a glicose saia do sangue e entre nas células, onde será usada como energia. No diabetes tipo 2, esse mecanismo começa a falhar, porque as células passam a responder cada vez menos à ação da insulina. É o que chamamos de resistência à insulina. O pâncreas, tentando compensar, produz mais insulina, força o sistema ao limite e, com o tempo, entra em exaustão. O resultado disso é um ciclo progressivo. Mais resistência, mais insulina circulando, mais desequilíbrio metabólico e, finalmente, a glicose permanecendo alta no sangue. Esse processo não acontece de um dia para o outro. O diabetes tipo 2 é uma doença metabólica progressiva, construída lentamente ao longo dos anos. Ele envolve não só o pâncreas, mas também o fígado, o intestino, o tecido adiposo e até o cérebro. Hormônios que regulam fome, saciedade, armazenamento de gordura e uso de energia entram nesse desequilíbrio. Por isso, tratar apenas o número da glicemia, sem olhar para o funcionamento do metabolismo como um todo, muitas vezes não é suficiente para interromper a progressão da doença. Outro ponto importante é entender que o diabetes tipo 2 não se comporta da mesma forma em todas as pessoas. Existem pacientes que conseguem bom controle apenas com mudanças no estilo de vida, enquanto outros, mesmo seguindo corretamente dieta, atividade física e medicação, continuam com dificuldade de controle glicêmico. Isso não é falta de esforço nem falha pessoal. É a expressão de um metabolismo que já está profundamente alterado. E quanto mais tempo a doença evolui, maior tende a ser essa complexidade metabólica. Quando falamos em resistência à insulina, estamos falando de um problema central. Ela não afeta apenas o controle do açúcar no sangue, mas está ligada ao aumento de inflamação, ao acúmulo de gordura visceral, às alterações no colesterol e à pressão arterial. É por isso que o diabetes tipo 2 anda lado a lado com outras doenças metabólicas. Tudo está conectado. E entender essa conexão muda completamente a forma de enxergar o tratamento.
Se até aqui isso fez sentido para você, eu quero saber. No final, comenta resistência à insulina se essa explicação clareou algo que antes era confuso. Se você sempre achou que diabetes tipo 2 era só açúcar alto, escreve, agora entendi. E se essa parte te fez pensar em alguém próximo, comenta, isso explica muita coisa. Esses comentários ajudam a manter essa conversa viva, porque a partir daqui, precisamos avançar ainda mais fundo no funcionamento do metabolismo. A ideia de tratar o diabetes tipo 2 com cirurgia não surgiu de um dia para o outro. Nem foi resultado de um plano ousado ou de uma tentativa de reinventar a medicina. Ela nasce da observação, algo muito comum na evolução médica. Durante décadas, cirurgias digestivas eram realizadas com um objetivo principal: tratar obesidade grave ou complicações associadas ao excesso de peso. No entanto, algo começou a chamar a atenção de médicos atentos ao que acontecia depois do procedimento. Pacientes que conviviam há anos com diabetes tipo 2, muitos deles dependentes de vários medicamentos ou até de insulina, apresentavam uma melhora rápida e inesperada do controle glicêmico. Em alguns casos, essa melhora acontecia poucos dias após a cirurgia, quando ainda não havia tempo suficiente para qualquer perda de peso significativa. Esse detalhe foi o ponto de virada. Essas observações clínicas iniciais despertaram uma pergunta fundamental dentro da medicina metabólica. Se o peso corporal ainda não mudou, por que a glicemia melhora tão rapidamente? A resposta começou a aparecer quando o foco saiu apenas da balança e passou a olhar para o funcionamento interno do organismo. O intestino deixou de ser visto apenas como um órgão de digestão e absorção de nutrientes e passou a ser reconhecido como um verdadeiro centro regulador hormonal. Hormônios intestinais ligados à saciedade, à produção de insulina e ao controle da glicose começaram a ganhar protagonismo. A partir desse momento, o entendimento do diabetes tipo 2 começou a se transformar. Com o avanço dessas observações, a medicina metabólica passou a compreender que o diabetes tipo 2 não é apenas consequência do excesso de açúcar no sangue, mas de uma comunicação desregulada entre intestino, pâncreas, fígado e tecido adiposo. As cirurgias digestivas, ao modificarem o trajeto dos alimentos e a resposta hormonal do intestino, acabavam promovendo uma reorganização metabólica profunda. Isso explicava por que muitos pacientes apresentavam redução da resistência à insulina e melhora do controle glicêmico de forma tão precoce. Esse fenômeno deixou claro que havia algo muito maior acontecendo do que simplesmente comer menos. Foi a partir desse ponto que o conceito de cirurgia metabólica começou a ganhar força. Diferente da cirurgia bariátrica clássica, o foco deixou de ser apenas o emagrecimento e passou a ser o tratamento das doenças metabólicas, especialmente o diabetes tipo 2. A medicina passou a enxergar a cirurgia como uma ferramenta terapêutica capaz de intervir diretamente nos mecanismos fisiológicos da doença. Isso não aconteceu de forma impulsiva. Houve estudos, análises, debates e refinamento das técnicas, sempre buscando entender quais pacientes realmente se beneficiariam desse tipo de abordagem. Esse avanço também trouxe uma mudança importante de mentalidade. O diabetes tipo 2 deixou de ser visto como uma condição obrigatoriamente progressiva e irreversível em todos os casos. A possibilidade de remissão, mesmo que não definitiva, passou a ser considerada em contextos específicos. Isso não significa banalizar a cirurgia, muito menos indicar o procedimento de forma indiscriminada. Pelo contrário, quanto mais a cirurgia metabólica avançou, mais ficou claro que ela exige critérios rigorosos, avaliação individualizada e acompanhamento contínuo. A evolução da medicina metabólica trouxe não apenas novas opções de tratamento, mas também mais responsabilidade na indicação. Agora eu quero saber o que passa pela sua cabeça ao ouvir tudo isso. Comenta aqui embaixo "Nunca imaginei", se essa origem te surpreendeu, ou escreve
faz sentido agora se tudo começou a se conectar. Se quiser, comenta também. Tenho dúvidas sobre isso. E diz exatamente qual parte você quer entender melhor. Esses comentários me ajudam a saber até onde estamos indo juntos, porque a partir daqui, o próximo passo é entender exatamente como essa cirurgia atua dentro do corpo e por que esses efeitos metabólicos acontecem. Quando falamos sobre como a cirurgia atua no diabetes tipo 2, é aqui que muita gente começa a realmente entender por que esse tema gera tanta discussão na medicina metabólica. O ponto central está no fato de que o diabetes tipo 2 não é apenas uma falha do pâncreas em produzir insulina, mas principalmente uma dificuldade do corpo em responder a ela. Essa resistência à insulina é construída ao longo do tempo e está profundamente ligada ao funcionamento do intestino, aos hormônios digestivos e à forma como o organismo interpreta os sinais de fome, saciedade e uso da glicose. A cirurgia metabólica atua exatamente nesses sistemas de comunicação interna do corpo, reorganizando processos que estavam desregulados há anos. O intestino não é apenas um órgão de digestão, ele é um verdadeiro centro hormonal. É nele que são produzidos hormônios fundamentais para o controle glicêmico, como aqueles que estimulam a liberação de insulina, reduzem o apetite e melhoram a forma como a glicose é utilizada pelas células. Quando a cirurgia modifica o trajeto dos alimentos ou reduz determinadas áreas de absorção, ela provoca uma resposta hormonal imediata. O corpo passa a liberar mais hormônios incretínicos, como o GLP-1, que aumentam a eficiência da insulina e reduzem a produção exagerada de glicose pelo fígado. Isso explica por que muitos pacientes apresentam melhora da glicemia poucos dias após o procedimento, antes mesmo de qualquer perda de peso significativa. Outro ponto essencial é a melhora da sensibilidade à insulina. Após a cirurgia, as células passam a responder melhor à insulina que já existe no organismo. Isso reduz a necessidade de doses altas de medicamentos e, em alguns casos, permite até a suspensão de insulina sob orientação médica. Esse efeito não acontece por mágica, mas porque o ambiente metabólico muda. A inflamação sistêmica diminui. O fígado reduz a produção excessiva de glicose e o pâncreas passa a trabalhar de forma menos sobrecarregada. O metabolismo entra em um novo equilíbrio, mais favorável ao controle do diabetes tipo 2. O controle glicêmico precoce é um dos aspectos mais impressionantes desse processo. Diferente do tratamento convencional, que muitas vezes leva meses ou anos para mostrar resultados consistentes, a cirurgia metabólica pode gerar respostas rápidas, justamente por atuar na raiz hormonal do problema. Isso não significa que o diabetes desaparece de forma definitiva ou que o paciente está livre de cuidados. Significa que o corpo passa a funcionar de maneira mais eficiente, abrindo uma janela importante para a reorganização do estilo de vida, da alimentação e do acompanhamento médico. É fundamental entender que esse efeito só acontece porque há uma mudança profunda na fisiologia do organismo. Não é apenas comer menos, é o corpo aprender novamente a lidar com a glicose. Por isso, quando falamos em cirurgia no tratamento do diabetes tipo 2, estamos falando de metabolismo, hormônios, intestino e resposta celular. Tudo funcionando de forma integrada. Agora, eu quero saber de você. Comenta controle glicêmico se isso fez sentido. Intestino é chave, se essa parte te surpreendeu. Ou quero entender melhor se surgiram dúvidas enquanto você assistia. Essas respostas ajudam a direcionar a próxima parte do conteúdo. Quando a conversa chega ao ponto de quem pode ou não pode tratar o diabetes tipo 2 com cirurgia, é aqui que muita confusão costuma acontecer, porque essa decisão nunca é genérica, automática ou baseada apenas em vontade. A cirurgia metabólica não é indicada para todo mundo que tem diabetes tipo 2, e entender isso é essencial para não criar falsas expectativas. O primeiro critério sempre é médico, técnico e individual. Cada paciente carrega uma história metabólica diferente,
com tempos distintos de doença, respostas variadas ao tratamento clínico e níveis diferentes de comprometimento do organismo. É por isso que a avaliação não começa no centro cirúrgico, ela começa no consultório, com análise detalhada de exames, histórico e evolução da doença. Um dos principais pontos observados é se o diabetes tipo 2 está ou não sob controle. Existem pacientes que, mesmo seguindo corretamente o tratamento clínico, utilizando múltiplos medicamentos, insulina e fazendo mudanças no estilo de vida, continuam com glicemias elevadas, hemoglobina glicada fora da meta e progressão da doença. Esse cenário é conhecido como diabetes de difícil controle. Nesses casos, a cirurgia passa a ser discutida não como alternativa estética ou radical, mas como estratégia metabólica para interromper um processo que está avançando, apesar de todas as tentativas convencionais. Outro fator importante é o tempo de diagnóstico do diabetes tipo 2. Quanto mais recente a doença, maiores costumam ser as chances de resposta metabólica positiva, porque o pâncreas ainda preserva parte da sua função. Isso não significa que quem convive há muitos anos com o diabetes esteja automaticamente excluído, mas o tempo de doença entra como um dado essencial na avaliação. Ele ajuda a prever o potencial de resposta, os limites do tratamento e os objetivos reais que podem ser alcançados, seja remissão parcial, controle mais eficiente ou redução da dependência de medicamentos. O IMC também faz parte dessa análise, mas não da forma simplista que muita gente imagina. A cirurgia metabólica não é indicada apenas para obesidade grave e também não é feita de forma irresponsável em pessoas sem critério. Existem faixas específicas de IMC em que o procedimento pode ser considerado, especialmente quando o diabetes tipo 2 está descontrolado e o tratamento clínico falhou. O peso corporal é apenas uma peça do quebra-cabeça, não o fator decisivo isolado. Mais importante do que o número na balança é entender como o metabolismo desse paciente está funcionando. Falando em falha do tratamento clínico, esse é um ponto central. Antes de qualquer indicação cirúrgica, é necessário comprovar que o paciente realmente tentou o tratamento convencional de forma adequada. Isso inclui o uso correto de medicamentos, acompanhamento médico regular, orientação nutricional e mudanças possíveis no estilo de vida. A cirurgia não substitui esse caminho. Ela surge quando esse caminho, mesmo bem feito, não foi suficiente. É exatamente por isso que ela exige maturidade, informação e responsabilidade, tanto do médico quanto do paciente. Tudo isso reforça que não existe resposta simples para a pergunta: quem pode fazer? Existe análise individual, baseada em ciência, em critérios claros e em expectativa realista. E agora eu quero saber de você. Comenta aqui embaixo, me encaixo nisso, se você se identificou com algum desses critérios, ou não sabia disso, se essa explicação mudou sua visão. Se ainda ficou alguma dúvida, escreve, quero entender melhor. Esses comentários me ajudam a saber exatamente por onde continuar e aprofundar esse assunto com você. Quando falamos sobre os benefícios da cirurgia no tratamento do diabetes tipo 2, é fundamental ter uma visão realista e madura. Um dos principais resultados possíveis é a melhora significativa do controle glicêmico, que em muitos casos acontece de forma surpreendentemente rápida. Pacientes que antes conviviam com taxas elevadas de glicose, uso contínuo de múltiplos medicamentos e até insulina, podem observar uma redução importante dessas necessidades após a cirurgia. Em alguns cenários, ocorre a chamada remissão do diabetes tipo 2 quando a glicemia se mantém em níveis adequados, sem o uso de medicamentos, por um período prolongado. Mas é essencial entender que remissão não significa cura definitiva. O diabetes tipo 2 é uma doença metabólica complexa e o risco de retorno existe se os cuidados não forem mantidos. Ao mesmo tempo, é preciso falar com clareza sobre as limitações. A cirurgia não apaga o histórico metabólico do paciente. Não elimina fatores genéticos
e não anula anos de resistência à insulina acumulada. Ela não substitui o autocuidado e não funciona isoladamente. Existe uma ideia equivocada de que a cirurgia resolve tudo sozinha, e isso precisa ser desconstruído. O procedimento cria um novo cenário fisiológico, com alterações hormonais e metabólicas importantes, mas quem sustenta os resultados ao longo do tempo é o acompanhamento médico contínuo, a adesão ao tratamento e a mudança real de hábitos. Outro ponto que precisa ser compreendido são os riscos. Como qualquer procedimento cirúrgico, existem riscos inerentes, que variam de acordo com o tipo de técnica utilizada, o perfil clínico do paciente e o preparo pré-operatório. Por isso, a indicação nunca deve ser feita de forma superficial. Avaliações detalhadas, exames, acompanhamento multiprofissional e orientação constante fazem parte do processo. A cirurgia metabólica não é uma decisão impulsiva, é uma estratégia terapêutica que exige responsabilidade, informação e compromisso. Existe um equilíbrio delicado entre expectativa e realidade. Para alguns pacientes, a cirurgia pode representar um divisor de águas no controle do diabetes tipo 2, trazendo mais estabilidade glicêmica, redução de complicações e melhora da qualidade de vida. Para outros, ela será uma ferramenta importante dentro de um plano maior de tratamento, sem eliminar completamente a necessidade de medicamentos. E isso não é fracasso. O sucesso não deve ser medido apenas pela ausência de remédios, mas pela redução de riscos, pela proteção dos órgãos e pelo controle sustentável da doença ao longo do tempo. É impossível falar desse tema sem reforçar a importância da mudança de hábitos, alimentação adequada, acompanhamento nutricional, atividade física e monitoramento constante continuam sendo pilares fundamentais. A cirurgia não faz escolhas pelo paciente, não controla comportamentos e não impede excessos. Ela oferece uma nova base metabólica, mas o uso correto dessa base depende de decisões diárias. Quando isso não é respeitado, os benefícios podem ser perdidos e o diabetes pode voltar a se manifestar com força. Tudo isso reforça que a cirurgia metabólica não deve ser vista como solução simples nem descartada por preconceito. Ela ocupa um espaço específico dentro da medicina moderna, entre o tratamento clínico tradicional e a necessidade de intervenções mais profundas no metabolismo. Entender esses limites é o que separa a informação responsável da ilusão perigosa. Agora, eu quero saber de você. Comenta aqui, controle consciente, se você entende que não existe milagre, ou escreve remissão não é cura, se essa parte ficou clara. Se ficou alguma dúvida, comenta, quero entender melhor, porque é a partir dessas respostas que a conversa continua. Tudo isso nos leva a uma reflexão que precisa ser feita com calma e responsabilidade. O diabetes tipo 2 pode, sim, ser tratado com cirurgia, mas isso não acontece de forma simples, automática ou igual para todas as pessoas. Estamos falando de uma abordagem médica que exige entendimento profundo do metabolismo, da resistência à insulina, da função do intestino e das alterações hormonais envolvidas. Quando essa possibilidade é analisada de maneira consciente, ela deixa de parecer algo radical e passa a ser vista como parte de um avanço no tratamento das doenças metabólicas. Não é sobre abandonar o tratamento clínico, nem sobre buscar atalhos, mas sobre ampliar o olhar e compreender que o corpo funciona como um sistema integrado. Informação correta é o que permite decisões seguras, e é exatamente isso que estamos construindo aqui, passo a passo, sem pressa e sem promessas fáceis. Se você quer se aprofundar de verdade nesse tema, o caminho sempre começa pelo diálogo com um especialista e pela busca de conhecimento confiável. Agora eu quero te ouvir. Comenta "Informação salva vidas", se esse conteúdo fez sentido, ou escreve "Quero entender melhor", se você sente que esse assunto precisa ser mais explicado. Se você convive com o diabetes tipo 2 ou conhece alguém nessa situação, comenta "Isso me representa". A conversa continua a partir daqui. Se você ficou até o final deste vídeo,
Isso mostra que você realmente se importa em entender o diabetes tipo 2 e as possibilidades reais de tratamento. Então agora dá o próximo passo. Se inscreve no canal, porque aqui o conteúdo é feito para quem busca informação séria, consciente e baseada em ciência sobre saúde metabólica, cirurgia e qualidade de vida. Comenta aqui embaixo para eu saber que você chegou até o fim. Escreve: cheguei até o final. Metabolismo importa ou diabetes consciente. Esses comentários me ajudam a entender quem está acompanhando o conteúdo completo e também fortalecem essa conversa. Se esse vídeo te ajudou a enxergar o diabetes tipo 2 de uma forma diferente, deixa o like agora. Isso faz toda a diferença para que mais pessoas tenham acesso a esse tipo de informação. E não encerra por aqui. Assiste ao vídeo que está aparecendo na tela, porque ele complementa exatamente o que você acabou de aprender e vai aprofundar ainda mais esse entendimento sobre saúde metabólica e decisões conscientes.